Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, pessoal, a gente vai falar hoje um pouco sobre empreendedorismo. Isso mesmo, que será o tema da nossa próxima mentoria quinzenal lá no dia 6 de abril. Isso mesmo, pessoal, contando aqui, sem ser essa próxima quarta-feira da semana que vem, a outra, beleza? E você vai ter a oportunidade de chamar um monte de gente, um monte de convidados, para que você possa também monetizar, ou seja, faturar ali com a mentoria. Porque, como vocês já sabem, ao final dessas mentorias, daqui até o final do ano, a gente sempre vai lá no finalzinho revelar um desconto imperdível para esses convidados. E claro, pessoal, como eu tenho já dito, provavelmente ainda estamos confirmando a presença da nossa querida Malu Correia, tá? Nossa querida personal organizer, isso mesmo. E aí, provavelmente, eu devo trazer aí algumas novidades e chances, oportunidades imperdíveis, inclusive para você que quer empreender, né? Pessoal, hoje, eu quero abrir os olhos, abrir a mentalidade de vocês exatamente para essa questão do empreendedorismo, tá? Eu, desde os meus 18 anos, sempre ter trabalhado com carteira assinada, em alguns momentos eu sempre tive um perfil bem dinâmico nos meus trabalhos. Então, o que acontece? Quando eu me sentia insatisfeito com algum trabalho, alguma atitude da empresa na qual eu era contratado, eu não tinha muito meio termo, sabe? Não, estou me sentindo insatisfeito, infeliz. Então eu tomava a iniciativa de sempre sair daquele trabalho, né? E claro, ia consequentemente já procurar outro trabalho, ou seja, para que eu trocasse o meu tempo de vida pelo dinheiro do empregador. E olha só, pessoal, e eu sempre, a partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais sobre o empreendedorismo, eu percebi que eu estava agarrado em uma cadeia. Por quê? Porque em alguns momentos da minha vida profissional, eu me via insatisfeito em determinado emprego. E quando eu decidia, ia lá, conversava com o pessoal, olha, não dá mais e tal, geralmente eu era submetido a um período de 15 a 30 dias para de um aviso prévio. Isso é comum, e aplicável hoje em qualquer empresa que você trabalhe. Entretanto, eu comecei a prestar atenção que quando eu estava nesse período de transição efetiva, saindo ali da empresa que eu estava trabalhando, o que eu fazia? Eu logo ia buscar um novo emprego. Olha só, pessoal. E aí eu comecei a conhecer o empreendedorismo, e comecei a entender um pouco mais sobre isso. E o que acontecia nessa época? Por mais vontade que eu tivesse de empreender, eu não tomava uma decisão que é crucial, imprescindível na vida de um empreendedor, que é aplicar um empreendedorismo na minha vida. E isso não significa, vou construir um projeto, vou trabalhar num projeto paralelo com o meu trabalho, que eu tenho lá para manter a minha subsistência. Em alguns momentos desses que eu tentava conciliar o meu trabalho com o empreendedorismo, as coisas não andavam. Por quê? E eu comecei a detectar um motivo crucial para que eu não me tornasse efetivamente um empreendedor, que era exatamente me manter numa zona de conforto. Leon, você está me falando de zona de conforto, mas você trabalhava
né? Provavelmente ali numa carga horária de 44 horas semanais e tentava conciliar aí o seu trabalho com o seu empreendimento. Mas, na maioria das vezes que eu fazia isso, eu não tive sucesso. Por quê? Porque eu me mantinha numa zona de conforto. Isso mesmo, pessoal. Por mais que aquele emprego que gerasse ali a minha subsistência e eu tentava ainda tocar um negócio, né, o meu empreendimento, eu percebi que essa zona de conforto, ela atrapalhava diretamente o andamento do projeto de empreendimento. Qualquer que seja, qualquer que tenha sido que eu tenha tocado na minha vida inteira. E, pessoal, isso faz muito sentido, muito sentido. Por quê? Hoje eu, como empreendedor, eu entendo que se eu não tiver um tubarão nadando constantemente atrás de mim, me colocando em plena atividade, eu não teria a dedicação de tocar os meus negócios, os meus empreendimentos. Então eu quero que você perceba que para nos tornarmos empreendedores, não basta só a gente ter uma ideia, ter até ferramentas, ter parceiros, network para tocar aquilo. A gente precisa, pelo menos no meu caso, eu estou compartilhando isso com todos vocês, a gente precisa se manter fora de uma zona de conforto, porque a zona de conforto, ela atrapalha diretamente o andamento desses projetos. Então vejamos que a partir do momento que eu não tinha outra alternativa de renda, eu comecei a me dedicar mais ao meu empreendimento e a coisa começou a dar certo. Mas eu comecei a identificar exatamente este ponto. Nossa, quando eu tinha ali eu estava agarrado em alguma fonte de renda, que eu tinha que trocar o meu tempo, isso, aquilo, outro, ou que me garantisse ali a subsistência, eu não tocava o empreendimento com a mesma dedicação que hoje. Por quê? Porque você depende somente daquilo. E se você depende somente daquilo, você vai sempre fazer o seu melhor. E se você não fez o seu melhor, você vai fazer o feito, porque ele é melhor que perfeito. E vai aperfeiçoar. E as coisas começam a tomar forma e você começa a visualizar os resultados. Então eu quero te fazer um convite de olhar para si mesmo, para si mesma, e identificar o seu espírito empreendedor. Até que ponto você está preparado para abdicar de qualquer fonte de renda e se dedicar única e exclusivamente ao seu empreendimento? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Para amanhã a gente ter aí um bom resultado, a gente ter um feedback e identificar realmente se somos ou não empreendedores. Tá certo? Então, continua ligado, fica antenada que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!